Eu vou passar a palavra agora ao Sandoval de Souza, para que faça uso da palavra. Tem a palavra. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, deputada Beatriz. Na sua pessoa, eu cumprimento a todos os presentes. Eu queria saber qual que fica a dinâmica melhor aqui, porque eu tenho uma pequena apresentação, eu vou passar rápido. Passar ela. E eu falo daqui, de costas para vocês, o que fica melhor? Vai passando ali? Porque não vai passar. Tá, então a gente dá um jeito aqui. Talvez eu use um microfone desses aqui de trás. Mas primeiro eu quero agradecer a deputada Beatriz, em especial, pelo cuidado que tem tido com Congonhas, né? Nós tivemos juntos lá em visitas a Santa Quitéria, ao próprio Pires, a lei lá, uma conquista muito importante. E na fala da Beatriz, da deputada Beatriz, do Bruno, da Alessandra e do Euler, eu vi uma coisa em comum, que é a esperança, né? Nós estamos aqui por esperança. Por esperança, por pessoas, por vida, né? E, deputada, a senhora falou do projeto também que está tramitando desde dezembro, essa coisa toda. A gente tem uma correção de um plano municipal de segurança de barragens em Congonhas, que a gente já está tentando corrigir, tem 5 anos, né? Fazendo requerimentos reiterados, né? 5 anos de um assunto importantíssimo, que a gente vai ver aqui na apresentação. Então, as coisas não caminham muito rápido mesmo nesse campo, não. É complicado. Eu estou trazendo aqui um contexto de um licenciamento, né? Desse licenciamento que o Euler se referiu, que é a Pilha Fraile, bastante focado na participação popular, no direito à informação e na prevenção. Nós estamos com os colegas da SEMAD aqui, essas falas que o Euler citou foram nesse processo de licenciamento, e a gente precisa de mudar um pouquinho o foco. Eu acho que a esperança nesse projeto é esse, para que os bombeiros e a Defesa Civil passem a acompanhar os licenciamentos e não as mortes, tirar cadáver ao longo de vários anos, de dentro de lama, essa coisa toda. Então, enquanto a gente tiver com esperança na prevenção, eu, toda vez que for chamado, me sentirei muito honrado de estar aqui na Assembleia, e principalmente numa mesa seleta como essa aqui hoje. Não sei nem se eu tenho capacitação para estar aqui. Então, vamos à apresentação. Então, eu trouxe aqui esse recorte, nesse contexto aí, Congonhas, que é o licenciamento de uma grande pilha, chamada Pilha Fraile, que ela já estava, como o Bruno disse, em um licenciamento meio que fatiado, que ela foi licenciada inicialmente em fases 1 e 2, e agora, nesse momento aí, em 27 de maio de 24, se não me falha a memória, até o senhor Fernando Baliani, que está na mesa, que presidia a audiência. A reunião da Câmara de Atividades Minerárias do Copan. Então, esse é um licenciamento de uma pilha com mais de 60 milhões de metros cúbicos, né? Eu pus mais aí, porque é muito mais, não é pouco, não. Em torno de mais ou menos 300 hectares e altura máxima de 217 metros. Ela vai ser localizada às margens do Rio Maranhão e acima, né? Ela já encontra-se hoje em fases 1 e 2, mais para dentro da área da mineradora, mas ela vai avançar para fora, né? No sentido de se aproximar desses bairros que estão listados. Walter Monteiro, Cristo Rei, que são os que ficam debaixo da barragem Casa de Pedra. A deputada esteve lá conosco, né, deputada? Negócio meio complicado. Plataforma Antigo, onde nós paramos também. Chacreamento Vista Alegre, Lagoa Comprida, tudo em Congonhas. Foi licenciado na 111ª reunião do Copan. Né? Então, ali, o que está na imagem é a zona urbana de Congonhas, de um lado, e todo esse movimento de pilha, o movimento da mineradora, o território da mineradora CSN, uma parte dele está aí sendo vista em comparação com a mancha urbana de Congonhas. Aqui a gente vê já uma imagem que está lá no projeto de licenciamento ambiental, com os dados que vão ficar disponíveis aí no site da Assembleia. O importante aí é saber esses volumes, né? 63 milhões e 480 metros cúbicos numa fase, que é a fase 3, e mais 13 milhões, quase 14 milhões na fase 4. Vão se somar às fases já existentes 1 e 2. Opa, pode pular isso não. Esse é o mais importante de todos. A drenagem das chuvas que passam dentro de Congonhas, corta a cidade de Congonhas, passa na porta da loja do Zema, lá em Congonhas, na avenida principal. Essa drenagem ela vem de Conselheiro Lafayette, Ouro Branco, Ouro Preto. Então, com o rio de Congonhas, o canal do rio Maranhão, dentro de Congonhas,
ele recebe água de toda essa região amarela, né? Então, uma drenagem muito perigosa, muito volumosa na época de chuva. É um negócio que a gente tentou falar isso na CMI Copan, mas, como bem disse o Euler, a questão de risco não é avaliada no licenciamento ambiental, como nos foi dito pela representante do governo do Estado. Aqui, o rio passando dentro de Congonhas, né? Ele corta Congonhas diametralmente, lá do Trevo do Profeta, até nos lugares que nós fomos na plataforma, a deputada Beatriz deve estar bem lembrada, que nós paramos perto de uma ponte, o rio corta Congonhas todinho, todinho. É diametral, né, esse corte. E aí vocês estão vendo uma das zonas densamente habitadas à margem do Rio Maranhão. Então, aqui, exatamente o bairro residencial Walter Monteiro, desse ponto aí, a gente vê uma ponta da barragem e a grande parte dela está atrás desses eucaliptos, né? Tem uma cortina arbórea aí na frente da barragem, e lá em cima já começa as fases 1 e 2 da pilha Fraile, que vai se estender para a esquerda, para fora dessa foto, né? Isso aí é a semente do que será a grande pilha, que daqui a pouquinho vocês vão ver uma comparação dela com o aeroporto de Congonhas, lá em São Paulo. Então, ali, um diagrama, né, das fases 3 e 4 já colocadas em cima do território, o fluxo do rio, tem ferrovia, residências, a mancha urbana de Congonhas toda abaixo dessa região, porque Congonhas vai estar aí na altitude de 870, mais ou menos, 865, 870, ali no centro da cidade, ali perto da loja da família do governador. É o centro, né? Prefeitura, hospitais, escola. Estou citando a loja, mas é porque é tudo ali o miolo da cidade. Então, está tudo abaixo. E o bairro residencial ele fica 80 metros, nesse bairro que vocês estão vendo aí, fica 80 metros abaixo da crista da barragem, e a pilha fica à esquerda da barragem. Onde termina a barragem, começa a pilha. Assim, tem uma usina de filtragem entre as duas, mas é um território contíguo, né? Então, seguindo, eu não vou ler tudo aqui, ninguém precisa se preocupar, tá, deputada? Eu fiz alguns destaques aqui no licenciamento, que é exatamente o que a gente levou à CMI do Copan, que agregava riscos geológicos importantes, aquele projeto, né, agrega. O plano de segurança de barragens, que a gente está tentando corrigir desde 2020, né, que está na versão 1.8, ele alerta para que a própria barragem Casa de Pedra, em caso de rompimento, ela pode represar o rio e causar uma inundação sem precedentes na cidade toda. Isso é um documento público, oficial. Eu não inventei. Esse documento está aí, disponível, está lá no site da prefeitura. Inclusive, a gente registrou até em cartório para poder não ter mal entendido depois, em caso de troca de versão, essas coisas. Então, está disponível lá no site da Assembleia, quem quiser ler tudo direitinho. Aí, nesse momento, aí, a gente fez outro destaque, né, que é o porte da barragem, 63 milhões, que eu já falei esses volumes, e as distâncias dos bairros, né? Vai chegar, a área diretamente afetada desse projeto vai chegar a 141 metros de um chacreamento, 432 do outro e 715 daquele bairro que fica debaixo da barragem, o residencial Walter Monteiro. Então, os detalhamentos estão todos escritos aí. Nós ouvimos, né, da CEMAD que a gente não são avaliados, como o Euler já disse, né, a servidora da CEMAD. Depois eu gostaria de ouvir do senhor Fernando Baliani, do colega que lida com as barragens que está aí na mesa, né, acho que Paulo, se não me engano, exatamente sobre essa questão aí. E o órgão ambiental, no âmbito do licenciamento, não tem competência de avaliar risco. Isso aí foi dito, também está registrado na ata da reunião, né, Júlio? O item foi aprovado, como tudo que... não posso generalizar, mas a maioria das coisas que chega na CMI, dos projetos que chegam na CMI do Copan são aprovados, né? A gente sabe disso, todo mundo sabe, quem acompanha, com 9 votos favoráveis, nenhum voto contrário, um impedimento e uma abstenção de um representante da Dom Helder Câmara, que foi muito sensato em dizer que a coisa não podia correr desse jeito. Precisava de mais estudos, precisava de ser um processo mais bem detalhado. Aqui, a certidão, senhor promotor, que está na mesa, do pedido... Só me desculpe, eu não gravei o nome do promotor? João Paulo. Doutor João Paulo, me desculpe, desculpe também por estar de costas aqui para vocês, a formação que deu aqui.
a gente provocou o Ministério Público do Estado de Minas Gerais alguns dias antes do licenciamento para que fosse feito o acompanhamento desse licenciamento. Então, tramita esse procedimento no órgão, né? Deve estar sendo tratado lá pela atual promotora, doutora Monique, com certeza, muito diligente, por sinal. Aqui, para qualquer pessoa tenha a noção do porte dessa pilha, à esquerda, a gente projetou o aeroporto de São Paulo em amarelo, né, o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, em amarelo, sobre o que é o desenho da pilha. E, à direita, a projeção da pilha em cima do aeroporto. O aeroporto tem 1.200.000 e tantos metros quadrados e a pilha tem 3 milhões e pancada. Ali não está dando para ver direito, mas lá na apresentação quem pegar, ou seja, a pilha ela corresponde a mais ou menos quase 3 vezes a área do aeroporto de São Paulo ao lado de casas, a 100 metros de casas. Vocês estão vendo ali no eu não sei usar aqui, ver se vai clarear aqui, ó. Aqui dá luzinha aqui, não, né? Não? Ah, tá, então tá bom. Quem vê ali, onde está o escrito ali, à direita do primeiro mapa, bem abaixo à direita, ali são casas, né, que vão ficar próximas, vão ficar debaixo, não são próximas. Elas vão ficar à margem do rio Maranhão, que pode ser estancado, e debaixo da tal pilha, quando ela se expandir nas fases 3 e 4. E aqui, uma imagem que qualquer bombeiro, qualquer pessoa de defesa civil conhece o que é isso aí, que é a força da drenagem natural. Aí não houve rompimento de barragem, não houve deslizamento de pilha, é a condição do bairro residencial Walter Monteiro nas cheias de janeiro de 2022. E esse bairro é exatamente o que fica debaixo da barragem e vai se tornar o vizinho da pilha Fraile nas fases 3 e 4. Está muito pertinho. Então, aí é uma reflexão. Eu já passo direto aqui para a legislação federal, deputada, porque a legislação estadual tem que estar condizente, né, tem que seguir as orientações gerais da federal, e a gente elenca aqui 2 leis, né, que são fundamentais, a principal delas, a Política Nacional de Defesa Civil, que ela prevê, sim, a análise de riscos desde o licenciamento. Então, eu não vou ler os pontos aí, mas sobre esse aqui, o senhor Fernando Baliani e o senhor Paulo, não é isso? Roberto da SEMAD, sobre esse aqui, 12B, eu gostaria muito de destacar que é o que a gente tinha direito a ser respondido durante a reunião lá na CMI-Copad. Copan, desculpe. CMI-Copan. Então, artigo 12B, que foi incluído pela Lei 14.750, sancionada pelo presidente Luiz Inácio em 2023, que foi uma evolução da Política Nacional de Defesa Civil, está bem explícito. A emissão de licença ambiental de instalação prevista na Lei 6938, que é a Política Nacional de Defesa Civil, para empreendimentos que envolvam risco de desastre, fica condicionada à elaboração de plano de contingência ou de documento correlato pelo empreendedor. Congonhas desconhece esse plano de contingência. E a participação popular, ela faz parte tanto dos trabalhos de defesa civil quanto do próprio licenciamento, né? Concluir, por favor, Sandoval. Sim. Aqui, então, a gente fala de prevenção, tirando da própria legislação federal, está tudo escrito, então as nossas sugestões, senhor presidente, já estão na própria apresentação, tá, para a nossa contribuição para a elaboração da lei, né, para a evolução do projeto de lei, e aí mapeamento de áreas de risco, né, que é uma obrigação do Estado, né, compete ao Estado, compete à União e ao município, trabalhar essas questões de prevenção, ações de prevenção e acompanhando a bacia hidrográfica, né? Prevenção de desastre. Como eu disse, não levar defesa civil e bombeiros depois que acontece, levar antes, no licenciamento. É o que está na lei federal. A legislação federal tem outros pontos, né? Compete aos municípios. A gente colocou a competência dos municípios, plano diretor que está sendo revisado em Congonhas. Aqui,
a capa do Plano Municipal de Segurança de Barragens, que a gente está pedindo para ser corrigido há 5 anos perante a Prefeitura de Congonhas, que cita a possibilidade de inundação do centro de Congonhas pela barragem Casa de Pedra, no rompimento dela. E mais agravado agora pelas pilhas e pela pilha também, quando ela vier, se é que venha, tomara que não venha, essa de Santa Quitéria, que o Zema desapropriou 261 hectares em julho de 2024, para fazer outra pilha que não essa Fraile. Mais uma, em frente a ela. Aqui a ata notorial, né, a gente colocou a definição do Plano Municipal de Segurança de Barragens, a projeção de alagamento e informe de 9 acidentes reais ocorridos no mundo com pilhas que são listados nesse documento em Congonhas desde 2020. Aqui os processos administrativos na Prefeitura, que a gente mandou essa nota, e aí a ata notarial, que citando tudo para poder não trazer nenhum contratempo, para alguém que não entendeu direito essa apresentação aqui, pode ir lá no cartório, que está bem escrito lá, né? Alguém de empresa, que já gosta, às vezes, até de processar quem vem falar aqui na Assembleia. E aí, muito obrigado, minha qualificação, meu e-mail. Tá? Obrigado a vocês pela atenção. Muito obrigado. Aí a nossa contribuição. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, Sandoval, pela contribuição. Espero que esse material possa ficar disponível aqui para a comissão, que aí a gente distribui para os colegas.